Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, meus amados irmãos em Cristo Jesus, amigo e amiga. Hoje está aqui trazendo o nosso devocional de hoje, né? Devocional de hoje, onde tem por tema firmado mesmo quando tudo treme, tá? Então, firmado mesmo quando tudo treme. Baseado no Salmo 102, do verso 2 ao verso 8. Hoje é 24, né? De 4 de 2026. Diz assim a palavra do Senhor, no Salmo 112, do verso 2 ao verso 8. Eu quero ler alguns versos, diz assim: a sua descendência será poderosa na terra, e a geração do justo será abençoada. Prosperidade e riqueza estarão na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. O justo nasce a luz nas trevas, e ele é piedoso, misericordioso e justo. Feliz é o homem que compadece e empresta, que conduz os seus negócios com justiça. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, e o seu coração está firme, confiando no Senhor. E o seu coração está bem firmado, e ele não temerá. Eu gostaria que você pudesse, né, em nome do Senhor Jesus Cristo, estar prestando atenção neste salmo que eu acabei de ler, o salmo de número 112, do verso 2 ao verso 8, que você pudesse assim pegar a sua Bíblia, ler em casa, mais devagar, com mais atenção, e pudesse meditar, que é poderoso esse salmo. Ou seja, vamos aqui trabalhando sobre esse devocional. Um chamado, né, o primeiro ponto é que esse salmo, ele nos chama, ou seja, para a estabilidade em tempos estáveis, tá? Ele é um chamado à estabilidade em tempos estáveis, ou seja, quando está alto e baixo na minha vida e na tua vida. Vivemos em dias que tudo parece incerto, tá? As notícias, elas mudam rapidamente, as emoções oscilam, relações se fragilizam, e o futuro muitas das vezes se torna nebuloso. Nesse cenário, o Salmo de número 112, ele surge como uma âncora espiritual. Então, nesse cenário, o qual vivemos, ou o qual você vive, o Salmo de número 112, ele surge como uma âncora espiritual. Ele não só descreve alguém que nunca enfrenta problemas, mas alguém que não é abalado pelos problemas. Perceba a profundidade disso. Você percebe o tão profundo é isso? Não é, meu amado, não é, minha amada, a ausência de tempestade, não é a ausência de problema, mas é a presença de firmeza. Oh, aleluia! Você pode dar um glória, tá? A fé fraca geralmente
não nasce da falta de Deus, mas do excesso de voz ao nosso redor. Moreninho, moreninho, viu, moreninho? Não vou agora, ou seja, aceitar você aí. Pô, se você ficar até no final, no finalzinho eu aceito, porque senão eu saio do meio daqui, da minha ideia, do meu pensamento aqui no devocional, tá? Então deixa eu acabar o devocional. Se você estiver aí até no finalzinho, se você permanecer até no final ouvindo, aí no final, depois que eu fazer a oração, se você quiser aparecer aí, falar alguma coisa de Deus, tá? Aí eu aceito aí, tá? A fé fraca geralmente não nasce da falta de Deus, mas do excesso de voz em nosso redor. Quando o coração ele se alimenta mais do medo do que da verdade, ele se torna instável. Por isso, esse texto do Salmo de número 112, do verso 2 ao verso 8, ele nos convida a um reposicionamento interior. Raíza, que Deus te abençoe, paz e graça, seja bem-vindo, né? Então, ele nos convida a eu e você se reposicionar interior. Não é no exterior, é dentro da gente. É no nosso íntimo. É no teu íntimo. Vamos fazer aqui umas perguntas para que você possa fazer uma reflexão. O que tem ocupado mais espaço dentro de você? O que tem ocupado mais espaço dentro de você? A voz de Deus ou os ruídos das circunstâncias? É a voz de Deus que tem ocupado mais espaço dentro de você ou o ruído das tempestades, dos problemas? Presta atenção comigo. A promessa para os que temem ao Senhor. É engraçado que muita gente diz, eu tenho promessa com Deus, Deus tem promessa para mim. Então vamos ver. A promessa para quem teme ao Senhor, dentro desse salmo. A promessa para quem teme ao Senhor. O salmista, ele começa falando sobre descendência. Se você olhar aí, o salmista, ele começa falando sobre descendência. Ele fala sobre prosperidade negado. A pergunta agora é qual que é o negado que você está deixando? Qual que é o negado que eu estou deixando? Mas aqui há algo mais profundo do que os bens material. Aqui há algo mais profundo do que deixar bens materiais. Trata-se de uma vida que transborda influência espiritual. Então se trata de uma vida que transborda influência espiritual. Uma fé firme, ela não impacta só você. Ela alcança a sua família, ela alcança os seus relacionamentos, ela alcança a sua geração futura. Quando alguém decide viver com Deus, essa decisão nunca é isolada. Quando alguém decide viver com Deus, essa decisão, ela nunca é isolada. Talvez você pense, a minha fé está fraca demais para impactar alguém. Mas veja, Deus ele não exige perfeição. O homem exige perfeição, a mulher exige perfeição, mas Deus ele não exige perfeição. Ele responde à disposição. Você está disposto? Você está disposta? Isso sim. A isso Deus responde.
mesmo uma fé pequena, quando direcionada corretamente, da maneira certa, se torna poderosa. Lembre-se das palavras de Jesus. Eu quero que você lembre das palavras de Jesus. Jesus diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirá esse monte, sacode daqui para lá, e assim ele acontecerá. Transporta daqui para lá, ele será, assim será feito. Não é o tamanho da fé. Jesus não estava falando do tamanho da fé, mas aonde a fé está firmada. Não é o tamanho da fé, é aonde a tua fé está firmada. Por isso que alguns irmãos, pessoa, ela se atrapalha na sua caminhada, porque ela está medindo o tamanho da fé. Não é. É aonde essa fé está firmada. Em quem esta fé está firmada. Aí sim, aí a fé, ela se torna poderosa, ela se torna grande. Terceiro ponto, para que nós possamos tirar um aprendizado aqui, a luz nas trevas. Ou seja, quando tudo parece escuro ou sem saída, quando tudo parece escuro sem saída. O verso de número 4 do Salmo do número 112 e o verso de número 4 diz: o justo nasce a luz nas trevas. Ele está dizendo: o justo nas trevas, na escuridão, nasce a luz para ele. É isso que o texto está dizendo. Eu quero que você olhe bem para o texto. Por isso que alguma vez eu confronto algumas pessoas com isso. Chega nas trevas, fica isso, porque está em trevas, não pode, o cristão não pode. Não, se você é justo, quando você as trevas lá, quando você está nas trevas, ela tem que dissipar. Não é você que vai ficar incomodado, é ela que tem que ficar incomodada, porque você é luz. O justo nasce luz nas trevas. Isso é extraordinário, meu irmão. Isso é extraordinário, minha irmã. Isso é extraordinário, meu amigo, minha amiga. Não diz que não haverá treva. O texto não diz que não vai haver trevas. Mas diz que haverá luz dentro das trevas. Você entendeu isso? Isso é forte e poderoso. Tá? Talvez hoje você esteja atravessando um momento assim. Eu não sei. Talvez hoje na tua vida você está atravessando um momento assim. Confusão, dor, silêncio de resposta, cansaço espiritual. Mas a promessa não é a ausência de escuridão. A promessa é sim a presença de direção. Você pode deixar uma minha aí? Pode? Pode aí. Anotar aí. Escrever um glória. Deus, Ele não abandona, não te abandona, não me abandona no meio do processo. Deus não te abandona no meio do processo. Muitas das vezes é justamente na escuridão que Ele nos ensina a confiar de forma mais profunda. A fé amadurece quando não depende de sinais visíveis. Você não precisa de sinal. Eu não preciso de sinais para poder crer, para poder estar confiando. Se você sabe quem é Deus e conhece Deus. Você tem buscado Deus apenas quando há luz? Você tem buscado a Deus só quando há luz? Ou também quando há silêncio? Ou também quando há trevas?
Presta atenção, outro ponto que eu quero destacar. Lá também fala coração firme. Um coração firme em meio às notícias ruins. Um coração firme ao meio às notícias ruins. No Salmo de número 112, o verso de número 7, declara algo muito atual. Não temerá maus rumores. Não temerá maus rumores. Vivemos cercados por maus rumores. Crises, perdas, incerteza, diagnósticos mal, conflitos na família, no relacionamento, no trabalho, congregacional. Mas o salmista afirma que existe uma forma de viver acima disso. Um coração firme e confiante no Senhor. Um coração firme e confiante no Senhor é a maneira de você viver acima disso. Isso não significa ignorar a realidade. Isso não significa fechar os olhos para os acontecimentos, mas não ser governado por eles. Não ser governado pela realidade. Não ser governado pelos acontecimentos. Aleluia. A fé madura, ela não nega problemas. A fé madura, ela não nega problemas. Ela escolhe não submeter ao medo. Ela não está negando o problema. Ela não está negando a circunstância. Ela não nega a realidade. Mas ela escolhe não se submeter ao medo. Ela escolhe não entrar na caverna. Ela escolhe não ficar paralisado. Ela escolhe, não ficar sem fazer nada. Ela se posiciona apesar da circunstância. Então a fé madura, ela não nega o problema. Mas ela escolhe não submeter ao medo. Um coração firme não é aquele que nunca teme. Um coração firme não é aquele que nunca teme. Qualquer hora, qualquer momento eu vou ter medo, você vai ter medo, isso é comum. Nós fomos criados com medo. O medo normal, ele serve de uma proteção, ele serve de uma barreira para mim e para você. Mas vai ter momento na nossa vida, ou na tua vida, tá? Que você vai temer. Mas aquele que sempre retorna ao lugar certo. Mesmo que você teme, mas você é aquele que retorna ao lugar certo. Qual que é o lugar certo? A confiança em Deus. O quinto ponto. Como fortalecer uma fé enfraquecida? Como podemos fortalecer uma fé enfraquecida? Se você sente que a sua fé está fraca, não se condene. Não se sinta culpado, não fique se materializando, não. Não se condene. Isso faz parte da nossa jornada espiritual. Até grandes homens de Deus passaram por momentos de fragilidade. O que importa não é o estado atual, mas a direção que você decide tomar hoje. O que importa não é o seu estado atual. O que importa é a direção que você decide tomar hoje. Aqui está 3 caminhos práticos, tá?
Aqui está 3 caminhos práticos. Primeiro, volte à palavra, mesmo sem vontade. Volte à palavra de Deus, mesmo que você esteja sem vontade. Leia a palavra de Deus, mesmo que você está sem vontade. Aplica ela na tua vida, mesmo que você está sem vontade. A fé não cresce por emoção, mas por exposição contínua à verdade de Deus. Segundo ponto, ore com sinceridade, não com perfeição. Não, ninguém está chamando para você ser perfeccionista, orar perfeito, não, mas ore com sinceridade e não com perfeição. Deus, ele não espera a palavra bonita de você, a palavra bonita de mim, não, Deus não espera isso, mas o que Deus espera é um coração aberto, é um coração sincero, é um coração contrito. É isso que Deus espera. Porque talvez você pode ter palavras bonitas, orar com palavras bonitas, mas às vezes o coração não está sendo sincero. Terceiro ponto, lembre-se do que Deus já fez. Lembre-se do que Deus já fez na tua vida. A memória espiritual fortalece a esperança. Sexto ponto, a verdadeira estabilidade. O versículo 8 diz: o seu coração está bem firmado. Então a verdadeira estabilidade. Então no Salmo de número 112, do verso 2 ao verso 8, o verso 8 diz: o seu coração está bem firmado. Essa é a essência de todo o Salmo. Não é sobre circunstâncias estáveis, mas sobre um coração estabilizado em Deus, um coração firmado em Deus. Quando o coração está firme, presta atenção e anota aí, tá? Presta atenção e anota aí. Quando o coração ele está firme, as decisões elas se tornam mais claras. As tuas decisões elas se tornam mais claras. Segundo, o medo perde a força. Terceiro, a esperança ela ganha espaço. Quarto, a fé deixa de ser teoria e se torna seu sustento. Essa, a firmeza, ela não vem do esforço humano, mas ela vem do teu relacionamento com Deus, tá? Essa é a firmeza, ela não vem do esforço humano, mas ela vem segundo o teu relacionamento que você tem com Deus. Se você tem um relacionamento profundo com Deus, tem uma fidelidade com Deus, então você vai ter uma fé firme. O sétimo ponto aqui é como nós podemos aplicar hoje em nossa vida. Vamos trazer para a nossa vida. Hoje não é mais apenas um dia comum. É uma oportunidade de você se reposicionar a sua fé. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje, mas pode dar um passo real em direção a Deus. Pequenos passos, quando são constantes
gera grande transformação. Você não entendeu. Você não entendeu. Pequenos passos, quando são constantes, gera grandes transformação em nossa vida. É o desafio de hoje, o desafio do dia, aleluia. Estamos chegando no finalzinho do nosso devocional. Hoje coloque em prática isso, tá? Tira um tempinho aí e coloque em prática isso hoje. Primeiro, separe 10 minutos em silêncio com Deus. Separe 10 minutos em silêncio com Deus, para você estar meditando em silêncio com Deus. Segundo, leia novamente o Salmo de número 112, do versículo ou do verso 2 ao verso 8. Lentamente, ou seja, devagarinho. Então leia novamente o Salmo de número 112, do verso 2 até o verso 8, devagarinho ou lentamente. Terceiro, escolha uma frase que mais tocou o seu coração. Quarto, repita esta frase ao longo do dia, especialmente em momento de ansiedade. Logo que a ansiedade é a doença do século. Então, nesse momento de ansiedade, você repete esta frase ao longo do dia, especialmente nesse momento de ansiedade. Quinto, tome uma atitude concreta de fé, mesmo pequena. Toma uma atitude concreta de fé, mesmo pequena, como perdoar alguém, ajudar alguém, abrir mão de um medo, confiar em Deus em uma decisão. Mas eu tenho um desafio central. Eu tenho um desafio central para você. Hoje, você não será mais governado pelo medo. Hoje, você não será mais governado pelo medo, mas pela confiança em Deus. Hoje, esse é o desafio central. Você não será mais governado pelo medo, mas pela confiança em Deus. Quero orar com você e para você no nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, eu me coloco diante de Ti, ou nós se colocamos diante de Ti com sinceridade. Tu nos conheces bem o nosso coração, conhece as nossas dúvidas, os nossos momentos em que a nossa fé, ela enfraquece. Pai, nós reconhecemos que muitas das vezes nos deixamos levar pelo medo, nos deixamos levar pela circunstância, nos deixamos levar pelas vozes ao nosso redor. Mas hoje, nós escolhemos voltar para Ti. Fortalece o nosso coração. Firma os nossos pensamentos. Ensina a confiar, mesmo quando não estamos entendendo nada, mesmo quando não estamos compreendendo nada, mesmo quando não estamos vendo nada. Que a Tua palavra seja a nossa base, que a Tua presença seja o nosso refúgio, e que a nossa fé não depende do que vimos, mas de quem Tu és. Pai nosso, acenda a luz nas nossas trevas, traz a paz ao nosso interior, ajuda-nos a viver como alguém que está firme em Ti, mesmo que tudo
ao nosso redor pareça incerto. Nós declaramos que o nosso coração confiará no Senhor. Pai, nós entramos nas regiões celestiais, nos posicionamos em frente à batalha. Envia, Pai, um anjo que possa estar visitando cada lar, cada família, cada jovem, cada adolescente. Que o anjo da tua presença esteja batalhando ao nosso favor, vencendo e guerreando as guerras que está além da nossa força, está além do nosso campo de visão ou de batalha. Joga por terra toda a ação das trevas, joga por terra toda a investida das trevas. Senhor, que o Senhor possa tocar aquele que está enfermo, seja curado, em nome de Jesus. Aquele que precisa ser restaurado ou restaurada, que seja restaurado agora em nome de Jesus. Aquele ou aquela que precisa de uma libertação, que seja liberta agora em nome de Jesus. Aquele que está no leito hospitalar, Senhor, que a saúde dele, a saúde dela seja restaurada. Aquele que está desenganado pelo médico, pela ciência, ó Senhor, o milagre que ele precisa, o Senhor pode fazer. Suplicamos por esta vida, se posicionamos e declaramos no nome do Senhor Jesus Cristo a vitória para esta vida. Aqueles, meu Deus, que mandaram mal para que ele venha abandonar a família, abandonar a casa, que possa sair, meu Deus, como um louco, como uma louca, que todo espírito de loucura agora caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda muralha caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo espírito do vício, da droga ilícita e da bebida, da jogatina, do tabagismo, bate em retirada agora em nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, nos brinda, Senhor, na região celestial, Senhor, para que nenhuma seta, oh Senhor, para que nenhuma acusação do inferno, dos demônios e do diabo venha sobre a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Nem no campo de batalha, no mundo espiritual, nem em nosso mundo real. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, amados? Cadê você, Moreninho? Fugiu quando fala de terminar. Eu falei, fica até no final. Se ficasse até no final, você agora ia falar alguma coisa, né? Porque eu não posso dar, seja no meio do devocional, porque é uma ordem, né? A gente segue, é uma ideia, é um projeto, tá? Não é uma live aleatória. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, né? Eu estava achando que hoje é sábado, né? Mas hoje ainda é sexta-feira. Então, eu vos deixo a paz do Senhor Jesus Cristo e até amanhã, né? O último devocional da semana, né? Até amanhã, se assim Deus permitir, né? Eu vou tentar salvar, colocar lá no Insta, né? Para outras pessoas assistir e compartilhe, tá? Compartilhe com um amigo, com amiga, com parente, com irmão, né? Reporte, né? Curta, comenta. Ajuda a evangelizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja um missionário da última hora em nome do Senhor Jesus Cristo. Não estou pedindo, né? Não estou aqui dando o número do meu Pix e pedindo nada para você, só para que você possa interagir, para que outros possam ser abençoados com esta palavra tremenda, com essa revelação da vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vos deixo a paz. Tchau.